Boa noite, galera. Estamos dando início a mais uma aula do canal Detonando Exatas e o assunto de hoje é vetores. É um assunto simples, mas é de suma importância para os próximos assuntos relacionados à física, tá certo? Então vamos lá. Antes de dizer propriamente o que é um vetor, nós temos que diferenciar o que é grandeza escalar de grandeza vetorial, beleza? Grandeza escalar tem duas características, módulo e unidade, enquanto que uma grandeza vetorial, além de ter módulo e unidade, vai ter direção e sentido, que eu vou diferenciar um pouquinho mais lá na frente, mas de antemão, para cada direção, eu vou ter dois sentidos, tá certo? Então, basicamente, para saber se é vetor ou não, eu tenho que saber se tem essas quatro características. Se tiver essas quatro características, é um vetor. Ah, mas teve só três. Não pode, não é vetor. Ah, teve duas. Não pode. Para ser vetor, tem que ter as quatro características: módulo, unidade, direção e sentido. Beleza? Tranquilo, né? Representação gráfica de um vetor geralmente é uma flecha. Então, nesse caso aí, nós temos um vetor A, tá certo? Aí é representado por uma letra e uma setinha em cima. A minha ponta esquerda eu chamo de origem e a minha ponta direita eu chamo de extremidade, tá certo? Isso aí seria exemplo de um vetor qualquer, tá? Um vetor A qualquer, beleza? O módulo do vetor, para alguns, né, na matemática básica, é a mesma coisa que valor absoluto, ou seja, eu não considero o sinal, eu só considero o valor numérico em si, tá certo? Porque nós vamos ver que vai ter alguns vetores que são chamados de vetores opostos, né? Por exemplo, tem um vetor menos A, o módulo dele seria o quê? Só o A, eu ignoro o sinal, tá certo? Dando continuidade, né? Como eu falei anteriormente, né, para cada direção eu vou ter dois sentidos. Mas de antemão, quantas direções eu tenho? Eu tenho a direção vertical, a horizontal e a meio termo, que é a inclinada, não é nem vertical nem horizontal. Para a direção vertical, eu tenho o sentido de cima para baixo ou de baixo para cima, beleza? Já na direção horizontal, eu vou ter da esquerda para a direita ou da direita para esquerda, beleza? É só lembrar daquele nomenclatura, origem e extremidade. A origem é meu ponto de partida. Então, no meu caso ali, ó, a origem está no lado esquerdo e foi para o lado direito, que é onde está a minha extremidade. Então, o sentido é da esquerda para a direita, tranquilo? Lembrando que para cada direção nós temos dois sentidos. E por fim, a última direção é a direção inclinada. E ela vai ter também o que? De cima para baixo ou de baixo para cima, tá certo? Agora eu vou falar um pouquinho dar alguns exemplos relacionados à grandeza escalar e grandeza vetorial. A gente falou no início do vídeo, né, a diferença de um para o outro, mas eu não citei exemplos. Vamos citar agora. Um exemplo de grandeza escalar clássica é a massa e o tempo, beleza? Porque ambos só têm o que? Módulo e unidade. Enquanto que grandeza vetorial, nós temos exemplos como a gravidade, a força, trabalho, velocidade, aceleração, tá certo? Mas aí eu vou ficar só com esses dois exemplos da grandeza vetorial. Beleza? Então, se eu fosse olhar aqui, 92 quilos, 92 seria meu módulo e o quilos seria a minha unidade. E se eu fosse olhar aqui na grandeza vetorial, né, a gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado, o módulo seria 10, a unidade, metros por segundo ao quadrado, direção vertical e o sentido de cima para baixo, pois nós sabemos que a gravidade sempre aponta para baixo. Beleza? Então tá aí. A gravidade é um vetor, pois elas têm as quatro características, tá certo? Agora falar um pouquinho de vetor oposto, que você precisa saber que um vetor oposto nada mais é do que um vetor, tá? Sendo que a diferença dele para o original é que o sentido é diferente, ou seja, eu tenho um vetor A, beleza? E o vetor oposto vai ser também o mesmo módulo, ou seja, módulo A, direção também é a mesma, no nosso caso vertical, mesma unidade, e o sentido é que muda, porque o meu vetor original está de cima para baixo, já o vetor oposto é de baixo para cima. E como é que eu represento isso? Também posso representar com sinal de negativo. Então tá aí o vetor original e o vetor oposto ao lado dele, tá certo? Então basicamente vetor oposto você só precisa saber que é o que? Sentido diferente. Tá certo? Então, digamos que eu tenho um vetor de 5 unidades da esquerda para a direita na direção horizontal. Então, o vetor oposto vai ser menos 5 unidades, mesma direção, no caso horizontal, só que agora vai ser da direita para a esquerda. Beleza? Muda só o sentido.
Agora vamos dar um exemplozinho aqui na direção horizontal. Como eu tinha falado anteriormente, ó, tava da esquerda para a direita, agora da direita para a esquerda. Tranquilo? Também serve na direção inclinada, tá? Ó, você vê que tá de baixo para cima e agora de cima para baixo. Você percebe, ó, que até no desenho é o mesmo tamanho, né? Isso é importante quando você estuda vetores, né? Você tem que ter essa questão da proporção, né? A escala do desenho, tá? Então você percebe aí, ó, que o desenho das setas são exatamente o mesmo. Mesma direção, mesma inclinação, só que está mudando o que? O sentido. Tranquilo? Então você tem um vetor original e o vetor oposto. Como é que eu sei que é vetor oposto? Sinal de menos na frente. Tá certo? E agora, para finalizar esse vídeo, nós vamos ver um produto de um escalar por um vetor, que é bem simples. Eu tenho um exemplo aqui na direção horizontal, eu tenho um vetor A, tá certo? E eu vou multiplicar por 2. Então vai ficar 2A, ou seja, é um vetor do tamanho 2 vezes do original, tá certo? Então seria como se fosse duas setinhas do A, uma coladinha na outra, que eu posso representar por uma cheia, toda maior, tá certo? Se eu multiplicar por menos 1, eu vou ter o vetor oposto, que vai ser o menos 2A, mesmo módulo, mesma direção, só que sentido oposto, beleza? E por fim, um exemplo na vertical, eu tenho um vetor B, tá certo? E eu vou multiplicar por 3, então vou ter o quê? 3 vetores B, tá certo? Um coladinho no outro, que eu posso representar por um maior, né? Tranquilo? E agora o outro exemplo é eu pegar aquele vetor B, o original, multiplicar por 4, ou multiplicar por menos 4, ou seja, eu vou ter 4 vetores B, só que no sentido oposto. Se o original está de baixo para cima, esse menos 4B vai ser de cima para baixo. Beleza? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da primeira parte relacionada a vetores. Ainda tem muita coisa para a gente ver. Espero vocês no próximo vídeo. Tá certo? Valeu!